Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200+, o podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Aqui eu recebo pessoas que são referências no empreendedorismo para compartilhar suas histórias, desafios e estratégias para o crescimento no mundo dos negócios. Nosso objetivo é mostrar para você, médico, que é possível vender, crescer e escalar negócios na área da saúde. E que você pode construir a sua liberdade profissional. No episódio de hoje eu tenho o prazer enorme de receber a Beatriz Daniel. Ela é formada em Ciências Contábeis e é fundadora da Sua Mesa, Suas Vontades, a maior empresa de assinatura de mesa posta do Brasil. Bia, é um prazer enorme receber você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. E eu tenho certeza que você vai compartilhar a sua história incrível, vai ser maravilhoso para todo mundo que está aqui com a gente. Estou pronta. Então muito feliz. Vamos lá, eu vou começar com a nossa pergunta de abertura, a tradição aqui. Se você pudesse definir a sua jornada empreendedora com uma frase, qual seria? E a Bia escolheu: desejo não muda nada, decisão muda. Por que, Bia, essa frase? É porque eu acredito, né? A gente tem muitos desejos, muitos sonhos, mas a gente fica sempre guardadinho tudo isso, né? E enquanto a gente não levantar, eu até brinco, né? Enquanto a gente não levantar a bunda do sofá e ir atrás, as coisas não acontecem para o nosso lado. Então, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu decidi que a Soma Essas Vontades iria nascer, que ela ia acontecer, a partir do momento que eu decidi, nunca mais eu voltei atrás. Então, não adianta só a gente desejar algo, mas a gente não decidir ir atrás daquilo. Então, para mim, essa frase fica grudada ali. É importante sonhar, ter ideias também é muito bom, mas se você não executa, não faz acontecer, fica tudo no plano das ideias, do sonho, exatamente. Né? E eu vejo que muitas pessoas, né, a gente, quando começa a partilhar do empreendedorismo até nas redes sociais, vem muitas pessoas falando: meu Deus, meu sonho, queria muito, mas não sei nem como começar. Eu falei: começa pela decisão de começar. A partir do momento que você decidiu e começa a estar em movimento, as coisas começam a acontecer. E pode parecer que não, Bia, mas essa questão de tomada de decisão, ela é, acho que o maior desafio do ser humano. As pessoas não tomam decisão, elas têm medo paralisa, e às vezes ela quer chegar no próximo nível, ela quer crescer profissionalmente, quer empreender, mas não toma decisão. Eu acho que é o medo de se frustrar mesmo, né? O medo de desistir, é o medo do julgamento. De dar errado. E não é. E eu vai falo. Dar errado. Vai dar errado vai e dar muito! Errado. Eu falo que a gente tem que, na soma ali, a gente tem mais que acertar do que errar, mas sim, vai dar muito errado também. E tá tudo bem, porque é o percurso, não tem jeito. Quantas vezes a gente não tá tentando ali emagrecer e a gente falha? Quantas vezes a gente tá tentando comer um pouco mais saudável e a gente falha? Então, infelizmente, é o percurso da vida, né? É isso aí. E eu sei que começou mais ou menos na pandemia, né? Então tem o quê? Uns 4 anos a sua empresa? Isso, tem 4 anos e meio. Foi bem ali, 4 meses que começou a pandemia, começou em março, né? Em junho a gente começou ali a Somar Essas Vontades. E ano passado eu sei que foi um recorde de faturamento. Posso falar os números aqui? Pode falar os números. Então, com mais de 4 milhões de faturamento em 2024, quero que você conte pra gente a sua história de como começou esse império de recorrência de assinatura na mesa posta. Conta pra gente, Bia. Então, começou... Quando eu iniciei a Somar Essas Vontades, a gente era mais do mesmo. Era uma empresa que vendia jogo americano, guardanapo, porta-guardanapo. Só que eu vi que eu não ia conseguir me manter e nem me destacar no mundo da mesa posta se eu não fizesse algo diferente do que todo mundo fazia. Porque já existia grandes empresas, grandes nomes no mercado. Eu fiquei 6 meses, estava dando muito certo, porque todo mundo estava em casa, todo mundo comprava, na minha cidade era muito novidade. Eu falei: mas eu não vou me sustentar se eu ficar vendendo só para 50 mil habitantes, né? E aí, quando eu fui para o mundo da internet, o mundo da internet é desafiador, porque existe muitas pessoas muito melhor que você. E eu precisava me destacar. E aí, passou os 6 meses que eu vi que eu tinha que mudar, e isso foi 2020, 2021, eu iniciei a assinatura. Eu vi um modelo de negócio na internet e eu vi que só 2 pessoas faziam isso. E faziam há 6 meses só. Eu falei: tá aí. Eu lembro do dia que a gente se conheceu, que você falou: quando alguém pagou 2 mil reais, não foi? R$1.000, não sei, 2 mil reais numa caixa. Eu falei: gente, numa caixa de guardanapo, de jogo americano,
Aí tem coisa. Aí tem coisa. Tem gente que vai mês. comprar, exatamente. E hoje elas pagam 20, 25 mil reais. Eu falo, meu Deus do céu, como uma mulher compra isso num mês? Compra. Tem cliente para tudo. Então, assim, cada ano a gente vai desbravando mais, sabe? E aí, eu fiquei 1 ano focada só em assinatura, eu não vendi mais nada. Por quê? O meu foco, como tinha pouco, era muito nichado e tinham poucas pessoas, a chance de eu me destacar nesse mercado era muito maior. Eu falei, eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou fazer só isso até eu ser a número 1. Eu fiquei 1 ano. Todo mundo vinha e falava, mas você não vende esse jogo americano? Não vendo, é só assinatura, só assinatura, só assinatura. Eu só falava disso. Você voltar lá no meu Instagram, no feed, só tinha assinatura o tempo todo. Com isso, a gente saiu de 18, né? Quando eu iniciei esse projeto, eu fui convidar as minhas clientes, que já estavam comigo nos 6 meses, e 18 aceitaram. Eu comecei com 18 assinantes. Hoje nós somos 1.000 assinantes. Então, assim, foi 1 ano muito, muito focado. E depois desse 1 ano, eu já me destacava como a número 1 de assinatura. E daí para lá a gente já começou a abrir outras frentes, né? Voltamos para o varejo, então hoje nós estamos forte no varejo, o e-commerce. Nós temos nossos grupos VIPs, né? Então, é um grupo de assinantes, 1.000 mulheres, e mais 5 grupos com 1.000 mulheres cada do grupo VIP. Então, a gente tem uma forma muito humanizada de atender nossos clientes. Então, acho que é por isso que a Soma Essas Vontades vem ganhando mercado. E aí, agora, estamos entrando no mercado de atacado. Esse ano a gente está bem forte no mercado de atacado, no e-commerce, na assinatura. Então, agora a gente já diversifica. Mas quando eu quis criar o nosso nome, foi foco total em uma coisa só. Exato. Ó, e fica aqui esse insight, o quanto o foco ele é importante. Muitas vezes as pessoas não estão focadas naquilo que elas já são boas em fazer e quer começar a inventar, isso aqui é novidade, isso aqui tá vendendo muito ali, isso aqui tá vendendo muito acolá, então começa a tirar para todo lado, esquece de focar naquilo que ela é boa, né? Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso, Lê. Muito, muito. As pessoas vão, mas que o outro tá fazendo e começa a fazer igual. E eu falei, eu tenho que ser diferente de tudo que todo mundo tá fazendo. E tem que ir para uma outra linha. É tentador, né? É lógico que você tá vendo que a outra tá vendendo um americano X, você quer vender ele também. E aí, ainda mais quando vem, o cliente fala, você vai recusar a venda, você não vende só esse. E aí é questão de modelo de negócio também. Lembro quando a gente definiu o modelo de negócio da Quantum, eu tinha muitas pacientes antigas que estavam acostumadas a passar comigo em consulta. Mas a gente parou, a gente destituiu isso. Não tem mais consulta só tem o coletiva. Tratamento. Ou você faz o programa de tratamento e é acompanhado em consultas, ou não tem consulta, você não tem. E muitas pessoas não entenderam e outras entenderam e continuaram. E aí é questão de foco e de modelo de negócio. Porque quando você decide o seu modelo e você decidiu pela assinatura e focou nisso, foi o que te fez crescer no começo. Porque se você tivesse ficado atirando para tudo quanto é lado, talvez... Tem uma frase do Joel que me ajudou muito na época. Ele falou, se você não tem um nicho, né? Se você não tem um lugar, cria o seu lugar. Então, foi isso que eu criei na Mesa Aposta. Ninguém falava a número 1 em assinatura. Ninguém falava sobre isso. Eu fui lá e nichei e criei minha categoria. Sim. Então, depois que eu criei, eu falei, eu não vou sair daqui de jeito nenhum, porque é assim que eu vou ser chamada, é assim que as pessoas vão entender que Soma Essas Vontades. O plano B é fazer o A dar certo. Exatamente. Vai dar certo. Eu só paro na hora que der certo. Exatamente. Eu queria que você contasse também, que eu sei um pouco da sua história, com quanto você começou a empreender e tirar do zero a sua mesa, as suas vontades. A Soma Essas Vontades. Começou com quanto de investimento? Chega a ser engraçado, né? Ela não tinha nenhum real, né? Eu tive que tirar de casa. Então, a gente deixou de pagar a casa mesmo, era... Como que fala? Financiamento? Financiamento, isso. A gente deixou de pagar 1 mês do financiamento da casa, que na época era R$1.000, para colocar tudo no negócio, porque eu não tinha. E aí eu falava, meu Deus do céu, no meio da pandemia, eu tinha acabado de largar o meu negócio antigo, né? Antes eu trabalhava com venda direta. Larguei porque eu não acreditava mais na empresa, não acreditava no modelo da empresa. E aí o Oscar era vendedor é comissão, no meio da pandemia você faz o quê, Lê?
E aí Você não tem tinha o que fazer. Porque se você não tem coragem, fica no medo, não toma decisão, não se arrisca, porque todo mundo gosta de olhar, Bia, quando tá aí faturando Quando 4 tá. milhões, fala, E nossa. deixa, vou arrumar, foi quase 6. É, Deu porque eu 5 te vi e pouquinho. Eu Deu te vi quase antes do fim do 6. ano, você falou, esse mês vai arrebentar, né? É isso aí. Foi Tá vendo? quase Tô até 6. desatualizada. Foi quase 6, graças a Deus. E as pessoas geralmente olham isso, E aí mas pensa, não enxergam a coragem que você teve de se arriscar e tomar decisão. eu poderia ter perdido minha casa, Lê. E Poderia, não ué, ter se eu não feito- conseguisse pagar um E mês, não poderia conseguisse pagar o outro. nada disso. Você poderia ter Continuado. Vou continuar exatamente como estou. Exatamente. E aí, eu e o Oscar, né, tomamos a decisão de deixar de pagar ali algumas contas para investir nas nossas vontades e eu com muito medo, tá? Também tinha medo, não é que a gente não Lógico, tem medo, lógico. muito medo. E aí, se não der certo, né, eu falo da importância, né, de ter o Oscar ali do meu lado. Ele sempre falou, mas se não der certo, a gente vai ter R$1.000 de mesa aposta para usar e vai colocar a mesa todo dia e vai ser lindo o nosso jantar e tá tudo certo. Sempre para me deixar um pouco mais tranquila para poder investir, né? Mas é a coragem, Lê, não tem o que fazer. Não tem milagre, não tem. Eu queria começar, eu não tinha dinheiro, eu tinha que tirar de algum E lugar. a gente continua precisando da coragem, porque cada degrau que você sobe, agora para, né, você falou que tá indo aí para outros segmentos, você precisa de outras estratégias, vários passos de fé, né? Não outro tem jeito. investimento, outro game, e isso te tira de novo Eu lembro da minha primeira da zona de mentoria, conforto, Lê. põe na zona de risco. Eu lembro da minha primeira mentoria, sempre foi um passo de muito coragem. Quando eu entrei numa primeira mentoria que eu fiz, eu lembro que eu não tinha R$15.000 para pagar. Tipo, não tinha. Só que eu queria tanto acessar um próximo nível, uma próxima mentalidade. E foi a mesma situação, do menos R$1.000, sabe? Eu falei, eu não tenho. Aí lá vai o Oscar, não, mas eu sei que você vai tirar o melhor dessa mentoria. Lá vai eu fazer empréstimo para conseguir pagar a mentoria. E aí eu lembro que eu entrando nessa mentoria, a outra mentoria, que foi o que eu renovei, eu consegui pagar à vista. Eu paguei a segunda mais rápido do que eu paguei a primeira. Porque a primeira já estava em débito automático, já estava pagando, não tinha mais como fazer. Sim. E a outra já tinha dinheiro. 6 meses depois eu já tinha dinheiro para pagar à vista. Exato. Mas eu não tinha dinheiro lá. Mas se eu também não tivesse acessado aquele lugar, aquele ambiente, aquele momento, eu não teria dinheiro. E é a questão exata de ter esse entendimento, ter essa coragem. Eu falo isso muito para os médicos que são nossos mentorados. Geralmente o medo, ele impede o médico de alcançar o próximo nível, de subir o próximo degrau de faturamento, de margem, de escala. E ele fica sempre olhando para o lado e vendo os outros que estão ali. Mas a grande verdade é que a realidade de cada um você não sabe. Você não sabe qual foi a realidade da pessoa que investiu no conhecimento, que investiu na mentoria, que acessou o que ela precisava acessar para chegar onde ela chegou. Exatamente. Não é fácil para ninguém. Não é fácil. E o médico ainda é bem desafiador, né? Você falou, né? Que é bem desafiador, porque querendo ou não, ele vende a hora dele, né, Lê? Ou tô errada? Não é isso, né? Completamente certo. Ele vende a hora dele. E para ele entender que para ele começar a escalar, ele tem que parar de vender a hora dele, né? É desafiador, né? Porque querendo ou não... E ele vende a hora dele, Bia, mas ele nem se toca que ele vende. Ele acha que ele não vende nada. Ele acha que ele não vende nada. Ele acha que ele não é vendedor, mas ele vende a hora dele, seja num plantão, seja numa consulta, seja trabalhando num hospital, seja numa cirurgia, vende a hora. Onde ele tá sozinho com o indivíduo, ele tá vendendo a hora dele, não tem jeito. Exato. E aí, ou você se arrisca e vai ter o ônus de quem se arrisca, que é o empresário, que é de um crescimento de escala, que só cresce. Exatamente. Não tem caminho. Ou a gente cresce ou a gente cresce. Ou cresce, não tem jeito. Não tem volta. Ou você vai trabalhar para quem se arrisca. É isso, basicamente é isso. Basicamente é isso. É bem isso. E já que você tocou no ponto de vendas, eu quero que você conta pra gente, que eu sei que você é a rainha de vender nas lives. Essa mulher faz live, vende, que eu gosto. Que é um espetáculo. Eu criei 2 modelos de venda em massa, né? Eu gosto muito da venda em massa. Eu acho que funciona para a empresa e funciona também para o cliente. O cliente gosta de saber que ele está comprando algo que todo mundo deseja. O cliente gosta, ele gosta de saber que não é só ele que está doido por aquele produto. Então, o formato que eu tive para levar essa sensação para os meus clientes, né? E as minhas clientes, a gente sabe, né, ali o nicho, né? Então a gente conhece um pouquinho mais a nossa cliente.
O formato que eu achei foi a live, então é o tá ao vivo mesmo com elas no Instagram e tá ofertando os produtos, e dentro dos nossos grupos VIPs, né? Então eu coloco data, horário, já falo para ela colocar um copo lá com a bebida preferida dela, já colocar a Vira um janta. evento, né? É um evento. Elas recebem no WhatsApp delas o horário, o dia, o lugar, tudo marcadinho. O que vai ter de promoção, é um evento mesmo. E eu já deixo bem estratégico. Tipo, 7h30 da noite, já deixa a janta do marido, já deixa a comidinha da criança, já deixa tudo e vamos pra live. Ou então cedinho, eu já fiz live 5 horas da manhã. E ter gente 5 horas da manhã me esperando, tipo, 100 mulheres me esperando 5 horas da manhã para poder comprar. Então é sempre bem estratégico. Porque sabe que vai ter uma condição única e exclusiva ali, mulherada, né, adora isso, não tem como. Isso então a live impulsiona muito, é um case ali dentro do nosso faturamento, tanto ela online no Instagram, quanto ela no WhatsApp. Os dois formatos funcionam muito, 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 muito nas minhas vontades. E eu gosto muito porque é a hora que eu tô muito próxima delas, né? A hora que ela vê que a gente é de verdade, a hora que a gente brinca com elas, a hora que a gente dá risada. Aí aquele negócio que era só um negócio de compra e venda vira um elo, né? Um relacionamento, né? Porque, exatamente. na verdade, vender é se relacionar. As pessoas hoje, por mais que as empresas sejam CNPJ, sempre tem um ser humano, uma pessoa que fundou. Hoje. E que ali por trás tem a história, tem a inspiração dessa pessoa, tem o seu porquê, que é o que a gente está contando aqui hoje, né? E na hora que elas se identificam com você e vê que você é uma pessoa, assim como elas, que gosta, assim como eu, que gosta de uma mesa linda, de uma mesa posta. Exatamente. Por que ela não compra de você? Exatamente. Ela já te admira, ela gosta de você. Hoje mesmo foi um fato. Uma cliente veio, na verdade, ela não é cliente, perdão. Uma moça veio no meu Instagram e falou: eu moro na Europa e quero começar o meu negócio de mesa posta e eu poderia estar com qualquer outro fornecedor no Brasil, mas eu quero você porque eu me identifico com você. Não é assumir suas vontades. Ela tem vários outros fornecedores que conseguiriam entregar talvez algo muito parecido com a gente, mas ela escolheu assumir suas vontades, marcou a reunião, já está marcado para quarta-feira, porque ela quer porque ela se identifica com a Beatriz versus assumir suas vontades. Então, é muito importante essa essência de empresa e pessoa. Sempre tem um CPF, né? Sempre tem, que é o que você falou lá no começo, assim, você ficou questionando qual é o diferencial que eu vou trazer, qual é a sua essência, a pitada da Bia, assim, o seu jeito, porque é o que você disse, jogo americano, lenço, qualquer um tem. Existe um monte na Qualquer internet. Empresa tem, exatamente. O que seria diferente no seu? E a questão da autenticidade. Hoje, as pessoas, os seres humanos, eles estão buscando isso. Exato. No marketing, na hora que você vai se posicionar, que você vai colocar, quanto mais você for você e o seu jeito, e a gente tem mania de não gostar da gente, de colocar um monte de defeito. E por isso a gente quer se esconder, mas as pessoas gostam de você por algum motivo. Elas vão te escolher por isso. Elas vão se conectar justamente pela sua história, por você, pelo que você transmite ali na rede social. Não tem jeito. Exatamente. E Bia, vendas começou de forma natural? Você teve que aprender a vender? Foi algo que você precisou desenvolver? Como que isso começou na sua vida? Eu tive que desenvolver muito, Lê, muito, muito, muito. Eu fui mãe com 17 anos de idade, né? Então, eu tinha tudo para dar errado na vida. Tudo para dar errado na vida. Eu falo que eu fui escolhida por Deus mesmo. Eu acho que Deus tem os seus escolhidos e, graças a Deus, eu fui uma delas para não dar errado. Com 17 anos eu tive o Miguelzinho. Entrei na faculdade de Ciências Contábeis por acaso, assim, porque era a única faculdade que eu consegui uma metade da bolsa para pagar a sua outra metade. Então eu fui, assim, eu falei que eu tinha que me formar, eu tinha que entrar para conseguir tentar dar o melhor para o Miguel. E aí, aos 20 anos de idade, eu já estava no CLT há uns 3 anos já. E aí eu encontrei o Oscar. E aí o Oscar era da mesma empresa, os dois trabalhando junto, né? Na verdade, o Oscar já não estava mais naquela empresa, mas a empresa foi que nos uniu. Eu tive que escolher a minha família ou o meu trabalho. E aí, quando eu escolhi a minha família, eu me vi sem emprego de novo, né? E aí que entrou a venda na minha vida. Eu fui vender chocolate na rua.
E aí, quando eu fui vender chocolate na rua, eu não, juro por Deus, assim, o Oscar tá ali, que não me deixa mentir. Eu não atendia telefone, Lê. Pra eu estar aqui com você era impossível. A menina de 10 anos atrás não fazeria isso aqui de jeito nenhum. Eu sou outro ser humano mesmo. Eu sou outra também. Então, Sem eu sombra de não, dúvidas. a gente teve que passar por vários processos, né? E a venda foi o que mais me desafiou na vida, porque a gente olha e eu vejo, né, até conversando com muitas meninas, fala, como você faz para vender? E eu acho que venda é um processo natural desde que você se põe à prova de estar vendendo todos os dias. E chega uma hora que vira natural. Exato, e de quebrar os nossos... Os medos, os traumas, o receio, o preconceitos, julgamento. exato. Porque o maior medo da venda é você levar um não. A maior trava, ela é nossa, É não nossa. é do... A gente pensa assim, mas eu vou vender, eu vou ser inconveniente, Exatamente, eu vou ser chato, todo mundo acha isso. Só que tudo isso tá dentro da nossa cabeça, porque se a gente parar pra pensar, a gente tá o tempo todo comprando. Exatamente. Se eu tô o tempo todo comprando, alguém tá o tempo todo vendendo. E o mundo está o tempo todo comprando e vendendo. Então, isso é a coisa mais natural que tem. Da vida. E aí eu fui vender chocolate na rua. E eu vendia para aquelas pessoas que trabalhavam dentro de empresa e ficava das 11 a 1h da tarde ali pela calçada na rua. Era uma rua só com empresas que tem lá em Itupeva. As pessoas saíam para almoçar. As pessoas saíram para almoçar e ficavam ali no cantinho na calçada. E eu batia de porta em porta ali nas fábricas para vender para eles. E aí, morrendo de medo ali, morrendo de medo, de vergonha, de ser julgada aí com aquela bolsa pesada com chocolate, que era trufa e pão de mel, né? Que eu vendia. E aí Só que assim, eu morria de medo das pessoas me verem vendendo. Mas eu sozinha com a pessoa, eu não tinha vergonha, porque se eu errar, é só ela que viu, entendeu? Então era mais medo do julgamento mesmo. Como se vender fosse algo... Errado, feio, ruim, sei lá. Mas as pessoas têm esse medo, né? Que não fosse glamuroso, exatamente. Né? Parece que a gente tá se humilhando. Exato. A sensação da venda. Essa é a palavra que eu queria achar. Essa é a palavra. Eu fiz faculdade e agora eu vou vender? Vou me humilhar, pedir dinheiro. É mais ou menos assim, parece que tá pedindo dinheiro que você tá vendendo alguma coisa, né? E aí eu entendi que eu não estava pedindo dinheiro, eu entendi que eu não estava me humilhando, eu entendi que eu estava facilitando, eu estava ajudando o próximo. Porque não tem aquele desespero quando você acabou de almoçar, a primeira coisa que você fala, nossa, um docinho agora ia bem? E eu era a pessoa que resolvia o problema dele. E aí eu entendi que o que eu vendia solucionava o problema. Quando eu entendi isso, vender é solucionar problema. Eu falei, cara, é isso, Deus, obrigado. E mesmo que o que você venda seja um desejo, né? Porque assim, qual é o problema? Estou vendendo uma mesa posta. Qual é o problema que eu estou resolvendo? Às vezes pode ter vários. Vários. Eu posso estar favorecendo que pessoas que não se sentam à mesa para comer juntas numa família passem a sentar. Exatamente. Marido e mulher que não... Exatamente. Marido e mulher que não sabe nem come um no sofá, outro no quarto. Você prepara um momento especial, você mostra para o outro que ela é especial porque você preparou. Exatamente. Então tem o desejo. Traz a família para a mesa. Eu falo que a mesa cura, né? Para mim, ainda mais nas Sommessas Vontades, a gente tem um ponto, a gente foca muito. Eu falo que eu não vendo o jogo americano. O jogo americano ele é um meio só. O que eu vendo é a família na mesa, o que eu vendo é o marido e a mulher na mesa, o que eu vendo é o ego da mulher muito aflorado, porque todo mundo vai falar, nossa, que mesa linda que você montou, obrigado por isso. Então eu trago ali a família, a conexão para a mesa. O jogo americano, guardanapo, porta-guardanapo, é só um meio porque a gente realmente vende. O que eu entrego de verdade verdadeira é a cura para o lar delas. Então, é a mesa posta, não é guardanapo? É a mesa Exatamente. Exatamente. É a solução que você traz, né? E quando eu entendi isso lá com o chocolate, ficou muito mais fácil, né? Isso foi fazendo transições, né? Então, chegar no outro já não é mais um problema, porque eu entendi que vender é solucionar problemas. É isso aí. E, Bia, nesses 4 anos empreendendo, qual o maior erro que você cometeu empreendendo? Que você considera, a gente já brincou até aqui, né? Que muitas vezes as coisas dão errado, a gente toma decisões erradas ou deixa de tomar uma decisão que deveria ter feito. Mas o que você considera que foi o maior erro e o que você aprendeu com ele? Eu acho que nem tudo é a qualquer custo, a qualquer preço. Assim, nem sempre quando você está vendendo muito, você está lucrando muito. Então, assim, isso é muito verdade. Qualidade da venda. Qualidade de venda. Então, assim, não é a qualquer custo, a qualquer preço.
E isso eu aprendi há pouco tempo, tá? Então, por isso que eu falo que a gente erra, o erro mais fresco que tá na minha cabeça, tá? Porque errar a gente erra um monte, assim. A outra coisa também é não delegar. Você ficar segurando demais, ficar esperando demais para delegar. Você demora muito para crescer. Quanto mais você segura, quanto mais você fica com todas as responsabilidades, quanto mais você tem que dar check em tudo dentro da sua empresa, mais demorado é o crescimento. Então, para mim, vender não é a qualquer custo, a qualquer preço. Então, assim, tem que estar seguro daquilo que está fazendo. E a outra coisa é não demora para delegar. É a questão do apego, né? Eu sempre falo isso, assim, eu falo para os nossos mentorados. Se a gente for apegado, a gente vai limitar o nosso crescimento por várias questões. É claro que não significa que todo mundo vai fazer como eu faço. Não vai. Mas pode fazer até melhor algumas coisas. E tem coisa que faça melhor. Tem gente lá que faz muito melhor que eu. Mesmo que não faça melhor do meu jeito, desde que seja feito da forma que precisa ser feito e isso não impacte de forma ruim no atendimento do cliente, na entrega, a gente consegue ampliar. Exatamente. Porque se você fica concentrando tudo em você, você não cresce, não escala, fica exausta. Exatamente, fica doida, né? Você começa uma hora que você pira, não tem o que fazer. E aí você não consegue pensar, inovar, melhorar processos. Ainda mais porque eu fico por conta realmente disso, né? Então sou eu que crio todos os jogos americanos, todas as composições, todas as campanhas, e eu que fico com a parte de vendas, né? O comercial, então toda a parte de inovação. E vendas e marketing é minha. Se eu quiser colocar o dedo em financeiro, em produção, em isso e aquilo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu não tenho nem cabeça para tudo isso. Uma coisa é eu olhar que está errado e lá pontualmente ajustar. Mas não tem como. Então você demorou. Eu demorei para entender isso. A delegar. Entender a importância de delegar. E isso, de certa forma, por um tempo atrasou o seu crescimento, dificultou o seu crescimento. Exatamente. Só que, se eu puder, não sei se tem a perguntinha aí. Mas pode falar, se tiver perguntinha, fala tinha e já está respondida. Se tem a parte aonde eu acertei, né? Não sei se tem a pergunta, então não tem. Pode falar. Se tem a parte da onde eu acertei, muito rápido eu entendi que eu podia aprender com outro, Lê. Não ficar batendo cabeça sozinha, assim. Por isso que eu falo da minha primeira mentoria. Minha primeira mentoria... Tinha uma pergunta que era diferente, mas é isso. Se a sua decisão de investir em conhecimento empresarial, educação empresarial, o que você acha sobre isso? Se mudou, o que agregou para você? Então, acho que é o que você acertou. É o que eu acertei. Perfeito. Com 1 ano de empresa, um pouco menos de 1 ano de empresa, primeiro que eu estudei ali o básico para começar e começou a dar muito certo, graças a Deus, só que eu entendi que eu precisava de mais. E eu não sou uma pessoa que quero, mas eu me viro sozinha, aí eu paro lá e fico estudando a vida inteira para aprender como fazer. Não sou assim. Eu sou a pessoa que eu olho quem vai ser meu mentor, qual é a mentalidade que eu quero acessar, e muito rápido eu chego nele. Muito rápido. Então, assim, meu primeiro mentor, eu fiz um investimento ali de 15 mil, o segundo já foi de 30, agora 120, agora já... Então, assim, eu muito rápido eu sei que eu posso chegar perto daquela pessoa e eu quero acessar aquela mentalidade, eu pago muito rápido. Porque esse tempo de ficar 1 ano, 2 anos postergando, algo que é inevitável, porque se você não pagar, você não vai acessar. Então, assim, eu aprendi muito rápido que eu tenho que pagar para aprender. E aprender rápido, porque isso me faz escalar. Então, na hora que eu investi na primeira mentoria, eu falei, esse é o caminho. Investir, retornou, investir, retornou, investir, retornou, é o caminho. E essa questão de, eu vou aprender sozinho, eu vou estudar no livro, a grande verdade é que, eu sempre falo isso também para os médicos, não tem um manual pronto. Se tivesse uma fórmula, uma bala de prata, siga esse passo a passo, igual uma receita de bolo. Seria incrível, que você vai... Seria incrível. E o que a gente mais escuta e faz e fala tem que testar. Testa, tem que testar, ajusta. Então, não existe uma fórmula pronta que vai dar certo para todo mundo. Os livros que mais vendem são livros de autoajuda. Eu tenho aqui uma coleção enorme de livros de empreendedorismo. Eles são importantes. Eles fazem a gente pensar, a gente questionar, a gente ouvir a história do outro, se inspirar, mas eles nunca vão te fazer ganhar tempo e acessar conhecimento, e acessar a mentalidade que vai virar a sua chave, porque às vezes é uma pergunta que a gente faz.
é uma informação que alguém te dá, alguma coisa que faz isso aqui. Você ajusta o seu modelo de negócio e... E eu sou muito focada nisso. Eu não sou aquela pessoa que vou querer consumir a vida do meu mentor para realmente dizer que tá pago o valor que eu tô pagando para ele, sabe? Eu sou aquela pessoa muito específica, assim. Quando eu vou para um evento de 3 dias, eu vou ali para procurar uma resposta. Então, assim, eu presto muita atenção que uma sacada que eu pegar ali pagou o jogo daquele final de semana. Então, eu não fico nesse desespero. Ó, eu pego, centralizo, foco e falo, é isso que eu vou resolver. Daqui eu tirei isso e vou resolver, e daqui já vai tirar o dinheiro que eu preciso para o próximo mês, isso, aquilo, e as coisas crescerem. Então, eu não fico achando que eu tenho que consumir tudo, porque a gente fica muito nessa de eu estudo para depois colocar em prática. Eu não, eu pego e já coloco em prática muito rápido, sim, porque tem que voltar, né? Porque aí é questão de curso, né? Se você só estuda, você faz curso. Eu acho que a mentoria ela é completamente diferente. Porque ela é viva, né? Ela é viva. Ela é viva. Você traz problemas, faz perguntas, o mentor devolve perguntas, traz também soluções propostas, você testa, isso deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, então o que a gente ajusta? Mas se você também não tiver essa capacidade de executar, não adianta. De nada serve, não funciona. Não funciona. Não funciona. A mentoria, ela é muito mais você levando a sua demanda do que o mentor te trazendo as respostas. Você, não é babá. Exato, não é babá, né? Somos todo mundo adulto, né? Exato, e empresários, então assim, não tem jeito. É muito mais o que eu quero, o que eu espero, do que o que o mentor tá pronto para me entregar. Ele tá pronto, é o que eu perguntar, ele vai me responder. Sim, até porque quando a gente busca um mentor, a gente busca pessoas que estão no nível que a gente ainda não alcançou, mas que ela já alcançou. E geralmente ela tem outros mentores para que ela vá para o nível que ela ainda não alcançou. E é assim, gente, é sobre escadas. E nós vamos aprendendo com pessoas, né? Se você decidir aprender sozinho, infelizmente, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E essa é a diferença minha, né? O mercado de mesa aposta, graças a Deus, é um mercado pequeno. E isso me ajudou muito, é um mercado ainda, graças a Deus, menorzinho ali. E o que me fez me destacar, todas as mulheres que eu vi que começou lá com 4 anos atrás, não chegou nesse tamanho ainda. Eu vou discordar de você, seu mercado não é pequeno. Porque você criou um novo mercado. Ale, obrigada. Não. A quantidade de jogo americano, de lenço, é que as pessoas vendem completamente. Elas não vendem mesa aposta. Você criou o mercado da mesa aposta, que é diferente de um mercado de jogo americano, de suplá, de anel de argola, é completamente diferente. A gente quer justificar o nosso sucesso, né? O que você criou ainda é pequeno, mas é porque você criou mesa, um outro segmento, mesa aposta, é completamente diferente. E eu vejo as mulheres que começou comigo há 4 anos atrás não conseguiu pegar essa velocidade, não conseguiu chegar nisso. E às vezes ela até quer copiar quem tá lá, quer fazer igual, mas não acessa um conhecimento. Não acessa o conhecimento, é justamente por isso que não chegou. E eu falo, mas é porque a Beatriz tem isso, tem aquilo. Não, a Beatriz começou com menos R$1.000. Então, assim, não é justificativa para ninguém. Acessa o conhecimento e executa, coloca em prática e implementa. Às vezes eu e meu sócio, tem gente que fala, vocês não tem problema de falar o que vocês fazem? De jeito nenhum. De jeito executa. Nenhum. Se você executar, vai dar certo. E tem para todo mundo, né? O mercado é muito grande. O que eu faço, como eu faço. Quantas pessoas vão executar? 10%, né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu falo, as meninas vêm, né? Agora eu tô com a mentoria um pouquinho quietinha, mas eu também dou mentoria para mulheres do ramo de mesa aposta. E amo compartilhar daquilo que dá certo. E eu nichei até justamente por isso. Às vezes outros empreendedores vêm atrás, tudo. Eu falo, não, gente, aonde eu sou expert é nisso aqui. Então eu quero falar sobre isso. E para mim tá tudo bem levar toda a minha expertise para uma outra pessoa. Eu quero mais é que ela cresça, porque quanto mais o meu mercado crescer, mais visibilidade a gente ganha. Exatamente. E aí as pessoas começam a ter esse conceito de mesa aposta que é completamente diferente. Então, você meio que hoje está... O que eu disse, você está criando um novo mercado, ele é pequeno que você está criando. Então, você está desbravando. Desbravando ele. Quanto mais pessoas começarem a fazer e falar, mais isso se torna conhecido por mais pessoas. E também facilita, né? E sobre essa comunidade que você tem hoje de clientes, acho que são mais de 17 mil clientes, de pessoas que você tem na comunidade. São mais de 17 mil assinaturas durante esses 3 anos aqui.
É doido, né? Ele é meio... Começa com 18 pessoas e de repente as coisas começam a acontecer. E muitas pessoas também vêm atrás para entender um pouco como funciona essa questão da comunidade, né? Comunidade é algo muito vivo. Então, é muita presença, ela demanda de muita energia. Ela não é, faz um grupo de WhatsApp e vamos colocar algumas informações lá, ou faz uma plataforma, coloca algumas informações lá e as coisas vão acontecer. A comunidade é eu presente todos os dias. É a sua mesma suas vontades presente todos os dias. É eu servindo todos os dias. A comunidade nada mais é do que você servir, não tem jeito. Mas é uma forma que você tem de manter um vínculo com alguém que já é seu cliente de alguma forma. E a pergunta que eu tenho para você sobre isso é mais fácil vender para um novo cliente ou vender para quem já comprou de você uma vez? 1000 vezes vender para quem já comprou de mim. É lógico, né? 1000 vezes. Se eu abrir o WhatsApp agora e falar, menina, vai lançar isso aqui, pronto. Você vende. Vende. Certo. É muito mais fácil. E eu falo E muito mais gostoso também. É muito mais gostoso. Porque você é o percurso, você né? já tem um relacionamento, já tem um vínculo, a pessoa já confia em você, ela já gosta de você. Exatamente. Eu falo muito isso, assim. O segredo que tem em vender, para quem já é seu cliente, vender mais, vender de novo, reter, que é o poder da assinatura, o poder da recorrência. E mesmo que hoje você falou, eu tenho 17 mil pessoas na comunidade, 1000 assinantes ativa. Mas a chance de você ativar uma pessoa dali é muito maior do que você traz alguém que nunca comprou nada de você. Muito maior. Eu tenho clientes, eu tenho assinantes que têm as 50 edições, as 50 boxes. Eu falo, meu Deus do céu, como isso é possível? Você tá na 50 eu tô na 50 da assinatura? Que fantástico, que legal. Estão indo para 50 esse mês. E tenho clientes, assim, um bocado de clientes que tem todas. Porque como a gente trabalha com presente de fidelidade, é todo um auê, né, ali, né? Tem toda uma estrutura. Porque elas são fiéis, elas ganham presente, a gente está muito mais atenta, elas ganham nome em coleções. Então, assim, eu faço. Olha. É todo o envolvimento. Por isso que eu falo que é algo muito presente, né, Lê? Não é só... estamos ali, coloca a gente para dentro e vamos deixar acontecer, e vai acontecer, elas vão fazer pedido. É a questão de você enxergar o seu negócio que é vivo, os indícios que o seu próprio cliente traz para você de como você pode crescer e evoluir o seu produto ali dentro, né? Eu escuto muito meu cliente, Lê. E eu deixo elas palpitarem mesmo, porque como elas que compram e o meu interesse é que elas comprem mais de mim, eu dou muito voz para meu cliente. Imagina se a gente pudesse palpitar nas coleções de roupa das lojas que a gente gosta. Não, as minhas clientes podem. Fica aí uma dica, hein? As minhas clientes aqui pode, eu deixo e eu pergunto, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E coloca enquete, a maioria que ganha. A última box, que foi a do meu aniversário do tema gratidão, a gente escolheu exatamente juntas. Tinha 4 tipos de guardanapos de tonalidade diferente, bordado de cor diferente, 3 americanos e fomos chegando na conclusão que aquela foi melhor. Eu deixei elas escolherem, a maioria venceu. Então, assim, que empresa que deixa a cliente escolher aquilo que ela vai comprar? Muito difícil, então por isso que... E tem várias empresas que cresceram muito assim no mercado modelo de assinatura, de vinho, né? Tem várias... mas exatamente essa questão assim de você ter ali na mão um poder muito grande, que é essa base de clientes que já são seus fãs, que já compraram de você, que ainda compram, que vão comprar de novo, que vão te indicar, imagina, você recebe alguém, a sua mesa tá posta, que lindo, onde você comprou? É exatamente assim que acontece. Exatamente, eu sei. Você é uma praticante da mesa, né? Eu sou uma praticante. Ontem eu já fiquei namorando a sua mesa. Uma super mesa com uma super vista ontem. Então eu vou aproveitar, Então não vai ficar mais namorando, não. Agora vai ter suas vontades. Que delícia, amei. Vou abrir Trouxe um presentinho pra você. Antes do final eu abro pra ver e pra mostrar pra todo mundo. Não é pra ficar namorando, não. Agora você tem sobre as suas vontades. Isso aí, perfeito. E Bia, antes da gente terminar, eu sempre faço 2 perguntas aqui de encerramento, que é tradição. E a primeira pergunta é: qual foi a maior mentira que te contaram sobre sucesso e que você só foi descobrir muito tempo depois, que não era nada disso? Nossa, que pergunta difícil. Qual foi a maior mentira que me contaram?
sobre sucesso. O que você sempre ouviu falar sobre sucesso e que, na verdade, não era nada daquilo. Que sucesso tem a ver com dinheiro. Acho que essa foi a maior mentira. Parando agora para pensar. São crenças, coisas que a gente escuta às vezes na infância. Porque Às sucesso... vezes até na fase adulta, quando você começa a empreender, e sempre as pessoas vêm palpitar e falar alguma coisa sobre sucesso. Né? Sucesso é relacionado às pessoas que se vestem bem, que tem carrão, que tem casona, que viaja muito. E a gente está relacionado muito a isso, né? Que é relacionado a dinheiro. E quando você começa a acessar o dinheiro, você começa a ver que não é o Ele é uma consequência. É uma consequência, é muito bom, é óbvio, e eu trabalho todos os dias da minha vida para ter mais, né? Ninguém queremos é bobo não, né? Lógico que não. Mas não tem a ver com isso, não tem a ver com o que determina, né? Ninguém sabe quanto eu tenho na conta, mas eu tô aqui hoje conversando com você. Sim. Então assim, estava um final de semana incrível com pessoas incríveis, então chegar hoje, meu maior sucesso é eu conseguir sair daqui e ir para casa e estar com os meus filhos, que eu acabei de falar para você, morrendo de saudade. Então, assim, não tem a ver com dinheiro. E eu sempre achei que eu só ia ter sucesso se eu tivesse muito, muito, muito dinheiro. Então, acho que foi essa que eu acreditei por muito tempo. Eu acho que tem a ver com a gente vencer os nossos próprios desafios e daquilo que a gente às vezes não acredita na gente mesmo, mas a gente vai, segue firme e conquista, né? O dinheiro ele é muito importante, eu não abro mão, a gente tá atrás, óbvio, trabalha todos os dias para isso, mas não é só sobre isso. O sucesso vai além, vai além, né? Vai além, e cada um tem o seu sucesso. Exato. Cada um na sua cabeça tem o seu, então assim, para um é muito maior, para outro é um pouco menor, para outro não tem nada a ver com dinheiro, para outro tem a ver tudo com dinheiro, então cada um tem o seu. Então não ficar amarrado que está atrelado a dinheiro só. E se você tiver 30 segundos, Bia, para dar um conselho para um médico empreendedor, qual seria esse conselho? Delegue. Desapegue. Não é delargar, não é abandonar. Não venda a sua hora. A sua hora é muito preciosa. Então, assim, se eu puder realmente deixar esse recado, agora falando sério, né? Delegue. E pare de vender a sua hora, porque a sua hora é extremamente preciosa. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, né? Você pode estar crescendo o seu negócio, você pode estar com a sua família, você pode estar fazendo a gestão de tudo que você está ali, né? O delegar é isso, né? Quanto mais você delega, mais você está fazendo a gestão de tudo isso. E quanto mais você acessa conhecimento de empreendedorismo, de vendas, de gestão, de marketing, você consegue desvincular muito desse controle da operação, de achar que só você vai fazer as coisas funcionarem e dar certo. E você começa a assumir outros postos, outras funções. Tão importante quanto, né? Às vezes, muitas vezes até mais importante. Exatamente. E aí realmente as coisas mudam completamente. Eu ainda não acredito no modelo de negócio que você vende sua hora. Eu não acredito, assim, realmente você está refém daquilo. O meu maior medo é justamente esse. Imagina só, e se um médico cai duro, o que faz a família dele? Sim. Se você viaja e quando você está viajando, é só conta. Não entra dinheiro na sua conta, não entra venda na sua empresa. Se você precisa passar por uma cirurgia, ficar uma semana afastado, internado, se não entra dinheiro na sua empresa, só sai, então você não tem uma empresa. Você não tem uma empresa. É uma verdade dura, mas... É uma eu presa, né? Eu sou eu presa. Eu falo muito isso para as meninas. Enquanto você, no meu caso é diferente, né? Enquanto ela quer costurar e quer fazer tudo sozinha e não sei o quê, eu falo, mas tá, e aí? O que você vai fazer? Porque se você tá costurando, você não tá vendendo. Você tem uma dependência do seu próprio Exatamente. negócio. E o médico é a mesma coisa. Se ele só com ele ali é que faz dinheiro, ele é uma eu presa. E aí, na hora que a eu presa dele estiver viajando, não tá ganhando. Na hora que a eu presa estiver doente, não tá faturando. Então, isso é um perigo, né? É um risco. É um risco. Daqui, deixa eu abrir a minha box. Minha box. A minha box. Na sua mesa, suas vontades. Vamos descobrir juntos aqui o que eu ganhei.
E Bia, já Espero que quero te goste. agradecer pela presença aqui hoje, por tudo que você compartilhou com a gente. Eu sei, tenho certeza que você inspirou muita gente aqui hoje a tomar decisão, a ser mais corajoso, a agir apesar do medo. Tomara, porque o nosso trabalho é esse, né, Lê? É realmente mostrar para as pessoas que se a gente conseguiu, nós não somos melhores que ninguém. Que coisa mais linda, gente. Deu uma bagunçadinha, né, Lê? Olha só. Arrasou. Lindo. Cheiroso, né? Coisa linda, amei. Obrigada. Isso aqui é, olha isso. Porta-guardanapo e o guardanapinho. Amei, obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, amei estar aqui. E espero que realmente, eu falo, se a gente tocar uma pessoinha, já tá bom, já tá pago. Se uma pessoa já... Decidi mudar pelo que Exatamente. escutou aqui nos nossos minutinhos juntas, já tá. Já valeu, né? Já valeu. Muito obrigada, você que esteve aqui com a gente, que acompanhou esse episódio. Continue nos acompanhando nos próximos. E muito obrigada, Bia, pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Obrigada mesmo, viu? Valeu.